Olá, meus amigos, minhas amigas, Papo Cabeça aqui novamente, direto dos nossos estudos internos aqui em Toronto, Canadá. E hoje nós faremos uma reflexão sobre a matéria do Dr. Drauzio Varella, que foi ao ar no Fantástico, mostrando aí o interior de um presídio em que transexuais, de forma bastante comovente, travam suas batalhas, tratando das suas dificuldades e do sofrimento de cada uma lá por estarem naquele lugar. Pois é. Mas antes, com toda humildade, te convido mais uma vez para fazer parte desta grande família que cresce a cada dia e me enche de felicidade e orgulho. Em poucos meses aí nós já estamos com mais de 1000 inscritos, então você não deve ficar fora dessa. Ao ver esse vídeo, aproveite para se inscrever aqui, no meu canal, deixe seu comentário, muitas likes aí, tá bom? Porque aqui no canal Papo Cabeça você é livre para expor sua opinião sobre qualquer tema e sempre que possível ter acesso aí a revelações surpreendentes, quando não bombásticas. Então, meus queridos, ontem, num grupo de WhatsApp, a discussão foi sobre a reportagem do Dr. Drauzio Varella. Muita coisa, muita conversa. Reportagem, aliás, que suscitou um racha de opiniões e justamente por isso eu decidi compartilhá-las com vocês. Acreditem se quiser, mas absurdamente eu li uma matéria na internet que revela que, em razão da repercussão do caso, estão querendo o Dr. Drauzio Varella como candidato à presidência da República. Meu Deus! Eu nem vou comentar. Uma parte deste grupo, capitaneada aí pelo renomado advogado de Pereira Barreto, grupo em que discutia a matéria, Dr. Devanir Morbi, defende que o preconceito e a vida à margem da sociedade contribuem muito para certos desvios de personalidade e que a própria sociedade, veja bem, tem culpa em transformar para pior a vida de pessoas humildes, sem oportunidades, essas que são geralmente integrantes de uma minoria marginalizada e que sofre a consequência da indiferença. Para esse grupo, a reportagem não pretendeu em momento algum despenalizar ninguém, nem minimizar o fato de que levou aquelas transexuais ao cárcere. Pelo contrário, para eles a reportagem estaria trazendo luz à falta de estabelecimentos prisionais adequados e revelando que, ao contrário do que todo mundo pensa, o preso no Brasil não possui completa assistência material, o que seria para eles desumano. Bem, acho que não é necessário aqui discorrermos sobre a precariedade do sistema carcerário brasileiro, o que poucos governantes se importam, diga-se passagem. Basta visitar uma visita aí a presídios do país, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste, para se ter a real ideia desta triste realidade. Por outro lado, há aqueles que, mesmo sensibilizados com a degradação humana revelada na matéria, enxergam completamente diferente. Democracia, né? Para esses, tendo à frente o exímio médico de Chapecó, Dr. Renato Schmidt, a visão é de que vivemos num mundo hebefrênico, pesquisa aí, onde tudo parece estar fora do lugar, onde por um momento fica a sensação de que as coisas em que acreditamos passaram a ser erradas. E o que acreditávamos ser errado passou a ser certo. Visão interessante. Para esse segundo grupo, só assim seria possível entender toda a comoção vinda da referida matéria, contada como se fosse parte de uma novela global, tendo, óbvio, como protagonistas as transexuais presas. Para o Dr. Ricardo Schmidt, não há dúvida de que as detentas, as transexuais, estariam vivendo uma situação extremamente difícil, cumprindo pena e se sentindo solitárias, como o caso da trans Suzy, que não recebe visitas há 8 anos. Aliás, em dado momento, o médico Drauzio rompe com o rigor jornalístico e abraça carinhosamente a Suzy. Também mostrou histórias como a da Lola, que se sentia mais segura exercendo sua sexualidade, veja bem, atrás das grades. E no mundo real, quem diria, tenta se masculinizar para escapar da violência. Enfim, de uma coisa todos concordam: cumprir pena nos presídios do Brasil não deve ser algo tão simples. Justamente por isso, a privação de liberdade é uma exceção, galera, no ordenamento jurídico brasileiro. E seu objetivo principal é punir, sim, mas, sobretudo, reeducar e ressocializar quem comete algum crime. E isso é o mais importante, nós nunca devemos nos esquecer. Mas a pergunta que fica é:
Teria o acaso colocado aquelas transexuais entrevistadas naquela situação? Ou seriam as próprias escolhas daquelas protagonistas que as colocaram naquela condição? E pouco importa se sabemos ou não a razão da condenação de cada uma que foi exposta ali. Galera, vocês já pararam para pensar quantas vezes fazemos cagadas na vida e somos obrigados a arcar com as consequências? Isso desde criancinha. Não tão drásticas assim como a das transexuais, reconheço, mas somos, e é normal. Enfim, nas palavras do Dr. Ricardo, não lhe parece que as detentas transexuais sejam exemplos de algo, ou mesmo merecedoras, tão merecedoras assim de tanto padecimento? Aliás, ele sustenta que viveu uma vida de burguesinho por nunca ter trabalhado em razão do imenso esforço da mãe, e que mesmo assim teria se formado médico, agraciado com a providência. Para ele, aliás, o esforço dos que não têm e se tornam alguém na vida é que deveria merecer um lugar na imprensa, merecendo tanto quanto ou mais a solidariedade dispensada às transexuais daquela matéria. Interessante, não é? Pois é, o que pensar então da mãe solteira pobre que não aborta e cria seu filho com dignidade e luta para ele se tornar alguém na vida? E de uma mãe ou pai favelados que conseguiram criar seus filhos longe do crime endêmico que assola o nosso grande Brasilzão? E do negro pobre que não caiu no vício ou no tráfico de drogas, mesmo tendo poucas opções de vida e sofrendo toda a sorte de preconceito que todos nós sabemos que existe? A pergunta de novo é, não seriam estes muito mais merecedores de uma reportagem no Fantástico? Não seriam esses muito mais merecedores da nossa lágrima e do nosso pesar? Lágrimas de nós, privilegiados, compostas por um misto de admiração e respeito que deveria se render à grandeza de quem se rebelou contra o seu destino e optou por lutar, galera. Ora, não há dúvida de que todo presidiário, transexual ou não, mereça respeitada sua dignidade humana. Mas isso não apaga o custo do erro e a consequência que ele acarreta. E sendo assim, teria mesmo algo de heróico na história das transexuais? Não seria o caso de a sociedade passar a exaltar os bons, os batalhadores em detrimento dos errantes? Ou pensar assim seria muito injusto? E vocês, o que pensam, o que acham a respeito disso? Deixem seus comentários sobre o tema no nosso canal, pois a sua opinião é muito importante para nós, já que esse tema certamente é muito, mas muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Com todo respeito a todos. Mas antes de expor sua opinião, peço a vocês, reflitam.